Não existe uma solução mágica para a depressão, né? Um abracadabra e pronto, a depressão foi embora. Mas existem sim cada vez mais armas eficientes para nós vencermos essa guerra de forma definitiva. E nesse vídeo eu vou te falar 5 estratégias extremamente simples, porém muito eficazes para aliviar sintomas chave dos quadros depressivos. Claro, essas atividades não vão curar a sua depressão, mas vão poder ajudar você a sair das garras da tristeza, dos pensamentos presos no passado e podem ser o primeiro passo na sua jornada de cura. Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou psiquiatra clínico formado pela Universidade de São Paulo, eu atendo clinicamente e também sou criador do canal Saúde da Mente no YouTube e dos programas, dos primeiros maiores programas de tratamento digital para ansiedade, depressão e insônia, que podem potencializar ou substituir as medicações e são considerados o tratamento padrão ouro em todo o mundo desenvolvido. Então, se você quer saber mais sobre tratamento, sobre saúde mental, sobre neurociência que funciona de verdade, pode me seguir aqui no canal, se inscreve no Instagram, enfim, curte o vídeo que você não vai perder nenhum conteúdo. Bom, qual que é a primeira estratégia? A primeira estratégia é você identificar a sua miopia psicológica da depressão. Sim, exatamente. Você está vendo o mundo e as pessoas e a você mesmo com uma visão altamente distorcida se você tem um quadro depressivo. Eu lembro um paciente que eu atendi pouco tempo depois que eu terminei a residência, acho que faz 12 anos mais ou menos já, mas eu lembro que ele chegava e basicamente ele olhava para o chão e ele ficava repetindo, né, como se fosse mesmo uma ladainha, né, assim, que não tem como dar certo, tá tudo errado, eu arruinei tudo, não tem solução, não tem o que fazer, não tem jeito. E, e se eu deixasse, ele ficava sem a consulta inteira. O fato é que qualquer tipo de pensamento que tem essa generalização tão grande e que é considerado assim como uma coisa, digamos, insolúvel, isso não tem a menor possibilidade de ser um pensamento verdadeiro, por mais que você acredite nele. Por quê? Porque para todo pensamento, para toda situação, para todo o mundo, nós temos mais de uma versão. O fato é que é comum na depressão, devido a essa distorção cognitiva, que você fique preso nesse roda-moinho. Então, como é que a gente faz para cortar isso? A gente vai mudar fisicamente o seu campo de visão. Exatamente. O ideal é que você saia para fazer uma caminhada de 10, 20, 30 minutos, preferência à luz do sol. Se não for possível, que você faça algum trabalho manual, mas como se fosse algo para arrumar uma partezinha da casa, ou para manter algo em ordem, ou para lavar uma parte da casa. Mini arrumações, qualquer coisa que você faça que dê um senso de ordem, isso ajuda a melhorar a sua depressão, isso ajuda a organizar o seu pensamento. Pode não acreditar em mim, mas tenta para ver o que você sente, tá? Bom, número dois é você, na verdade, criar uma lista de memórias positivas, de lembranças positivas. Por quê? Ou uma lista não, ou pelo menos uma memória de bolso. A depressão faz com que a gente perca a sensibilidade ao prazer no presente, no futuro, mas também no passado. Ou seja, a gente só lembra de coisas que deram errado. É esse filtro que faz isso. Só que isso não é verdadeiro. Então, a ideia seria a gente vai ter que se esforçar para lembrar de pelo menos algum momento em que a gente pode até não estar sentindo agora, mas que a gente lembra que foi um momento em que a gente se sentiu feliz, se sentiu orgulhoso, se sentiu admirado ou mesmo conectado com as pessoas. Tinha um paciente meu que ele lembrava, né, ele usava como essa estratégia uma lembrança dele se formando na faculdade, né, ele fez engenharia, o pai dele era engenheiro e o pai dele nunca botou fé, não acreditou que ele ia de fato conseguir se formar. Ele fez engenharia na Poli
se formou e ele lembra da formatura e do olhar, né, da família, do pai dele, de orgulho, e ele se sentiu extremamente feliz naquele momento. Essa é a lembrança que ele usa. Mas você pode usar qualquer lembrança, você pode levar fotos, né, no celular, ou mesmo foto, acho que papel ninguém tem mais, que lembrem você disso. Então, ter uma lembrança de bolso, quando você tiver memórias de coisas ruins que aconteceram, é uma, digamos, uma estratégia muito boa, simples e eficaz. Tá? A outra estratégia é você fazer uma lista dos seus pontos fortes, das suas qualidades, das suas habilidades, das suas capacidades. Isso vai ser muito difícil, porém, para que isso é interessante? Porque a gente sabe que, né, devido a essa distorção, esse filtro, né, como se fosse mesmo essa miopia, você está vendo o mundo de uma forma assustadora, onde não há nada de bom, nada de algo que possa ser, enfim, benéfico para você. Você está vendo você mesmo como uma pessoa incapaz, como uma pessoa inútil, como uma pessoa culpada, com um peso, e você está vendo as outras pessoas como superiores ou como muito agressivas. Eu estou falando isso porque isso faz parte do quadro depressivo. Mas o fato é que você não é inútil, você tem uma série de habilidades que contribuem, que precisam ser resgatadas também para que você contribua mais para a sociedade. Por quê? Porque isso é para isso que nós existimos. Seres humanos existem para viver em comunidade, nós temos habilidades diferentes. Então, é importante você fazer essa lista. Você não vai conseguir no começo. Uma dica é você pegar o pensamento negativo e ver qual qualidade que ele está escondendo. Por exemplo, se você pensa normalmente que você é culpado de algo que aconteceu de errado, isso quer dizer que você é alguém que se importa. Se você se sente inferior ou você fica remoendo um erro que você fez no passado, que prejudicou alguém, isso mostra o quanto que você é altruísta, solidário. Se você consegue levantar todo dia de manhã, mesmo que a sua mente, o seu corpo digam que não tem nenhum motivo, nenhum propósito para viver, você continua fazendo minimamente o que é possível, você é uma pessoa sobrevivente, você é persistente, anote isso. E isso tem que ser com base na realidade. Quando você começa a anotar esses pontos fortes, eles vão ficando mais fáceis de serem percebidos, e isso você pode espalhar em post-its pela casa ou deixar vários alarmes no celular para que você se lembre disso, tá? Bom, e o outro exercício, né, o exercício mais poderoso, né, vamos dizer assim, dessa estratégia, enfim, desse conjunto, é você fazer um plano para o futuro. Você planejar algo bom, algo que você gostava antes. Agora pode até ser que você não veja mais graça, mas que antes você gostava. Você planejar e anotar isso na agenda. E já tomar providências para aquilo acontecer. Vou dar um exemplo. Imagina que eu gosto muito de ver cinema, de ver filme com meu filho. A gente tem essa coisa desde da infância, filme de super-herói, enfim, qualquer filme a gente gosta de ver, a gente gosta de ir no cinema. Mas imagina que eu estou, enfim, tô deprimido, não vejo mais graça, nada, e eu descobri que tem um filme que, sei lá, da Marvel, que vai estrear na sexta-feira. E eu não estou com a menor vontade de ir, mas eu vejo, o que eu faço? Eu anoto na minha agenda, e eu anoto, mando mensagem para ele e compro o ingresso. E pode ser que, mesmo assim, você não consiga ir na hora. Não tem problema. Quando você planeja coisas boas para o futuro, você está o quê? Você está atuando na parte específica da desesperança. Você está ativando áreas que mostram que existe algo bom a se esperar, que você pode ter expectativa de que algo bom vai acontecer no futuro. Só que isso não vai acontecer de repente, mas quando você planeja, esse ato de planejar, isso dá um bem-estar quase que instantâneo. Não vai ser nada maravilhoso, mas você vai se sentir diferente. Bom, e o último, uma dica extra,
Tenta fazer um jejum de redes sociais. Isso é difícil, mas a gente não tem dúvidas mais do que o tempo que você passa em redes sociais é diretamente proporcional à quantidade e à duração de sintomas depressivos, ansiosos, não só em adolescentes, mas também em adultos. E foi visto, através de uma série de estudos recentes, que pessoas que ficam uma semana sem rede social ou que reduzem o tempo de uso de rede social para 30 minutos por dia, elas apresentam significativamente uma melhora de humor. Eu não vou sugerir para você ficar uma semana sem rede social, porque isso não vai acontecer, né? Vamos ser bastante realistas. Porém, você pode tentar fazer um dia, compactar o horário que você vai usar rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, em 30 minutos e desligar as notificações desse período. Vai ser fácil? Não vai. Pode ser que você não consiga, não tem problema. Mas tenta fazer isso. E por mais que você não consiga, você vai diminuir um pouco o número de tempo que você gasta. Tenta fazer isso. E vê como é que você se sente um dia. E caso você se sinta bem, começa a programar esses horários. Isso dá uma liberdade e uma, digamos, vamos colocar assim, né, uma leveza mental maior. Você tem um excesso de informações menor e você tem que processar coisas difíceis que a gente vê, né? São muitas coisas que têm a ver com várias coisas importantes para a gente, mas tudo ao mesmo tempo. Isso deixa a gente mentalmente exausto, a sua sensação de cansaço mental vai diminuir. Tenta fazer isso. Bom, escreve aqui para mim se você conhecia essas técnicas e qual que você vai tentar hoje. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você quer bem, porque de fato a depressão ela é uma doença que ela rouba da gente aquilo que dá para a gente o poder de nos defendermos. Ela diz para a gente que a gente está sozinho, ela diz que não tem jeito. Só que se a gente mostrar que existe esperança, que a pessoa não está sozinha, que existe um jeito real, um jeito não mágico, mas um jeito sustentável de melhora, isso pode ser aquilo que faz diferença para mudar a vida ou salvar uma vida. Então eu conto com você nessa missão. Compartilhe esse vídeo, escreve aqui e escolhe uma dessas para fazer agora e coloca como você se sentiu. Forte abraço, até o próximo vídeo.